Tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje é um alerta para você micro e pequeno empreendedor. Em julho deste ano, a Receita Federal notificou mais de 1 milhão de CNPJs que apresentam dívidas tributárias. E caso esse público não regularize a situação até dezembro, até o mês que vem, agora, né? Dezembro tá aí vai ser excluído do Simples Nacional. Simples Nacional, você sabe, né? É uma alíquota reduzida de imposto. Se você perde o direito ao Simples Nacional, vai pagar muito mais imposto. E se permanecer na dívida, vai ter o CNPJ cancelado, suspenso. Aí fica sem poder emitir nota fiscal, ou seja, sem trabalhar. Sobre o assunto, a gente conversa com o advogado tributarista e fundador da ITS Edu, Lucas Braga. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aí para a tua audiência também. Sou um grande fã do teu trabalho. Querido, obrigado. Obrigado por me receber. Que é isso, eu que agradeço. Doutor Lucas, para quem está na internet também por vídeo aqui, o doutor Lucas com a gente, me diz aí, explica direitinho para o público, para o nosso ouvinte, o que é o Simples Nacional. Tiago, o Simples Nacional, né, é mais ou menos um incentivo fiscal, né, que foi criado lá em 2006 pelo governo para favorecer, né, e tornar mais simples o recolhimento de diversos tributos por micro e pequenas empresas, né, empresas que têm ali o seu faturamento até 4 milhões e 800 mil reais. Mas é um bocado, hein? No ano. 4 milhões, quase 5 milhões, é considerado ainda pequeno e médio, 4 milhões e 800? É considerado ainda pequeno e médio. Pequeno, né? Pequeno empreendedor. Nossa! E aí, são mais de 90% das empresas no Brasil, né, estão no Simples Nacional. Mas vamos falar sobre, por exemplo, uma ME, uma microempresa que fatura até 100 mil, até 200 mil reais. Aí, quer dizer, tem uma taxa mensal de imposto em cima do que faturou. Essa taxa é reduzida dentro do Simples. Geralmente, né, os MEIs, como você está falando, e muito bem citou, eles recolhem uma taxa mensal, né? Isso aí é outra sistemática, né, que não está ali linkado ao Simples Nacional, mas que tem tudo a ver também com o que a gente vai conversar aqui, né, que é a questão da inadimplência. Tá. A inadimplência com o imposto, né? Isso com o tributo. Isso, com aquela taxa mensal, né, no caso dos MEIs, e também no recolhimento ali do DAF, né, mensalmente ali pelas Acho que empresas, faturam mais, né? 20. Entendi. Exatamente. Aí vamos Perfeito. lá. O MEI ou a microempresa, a pequena empresa que deixou de pagar, seja aquela taxa mensal fixa do MEI ou o imposto, o tributo do faturamento da pequena empresa. O que é que acontece? Com quanto tempo chega de fato essa sanção de ser retirado do Simples? Muito boa pergunta. Todo ano o calendário, Tiago, a Receita começa ali em agosto e setembro, né, a notificar via eletronicamente, né, as empresas através ali do portal do Simples, né, dizendo, olha, se você não pagar efetivamente esse débito, você vai ser excluída do Simples Nacional. Né, e já existem aí muitas empresas que já estão excluídas, né, e, no caso, se não regularizarem esse tributo até agora, até o final de dezembro, elas já começam ali em janeiro sem poder optar pelo Simples Nacional, né, e como você também muito bem falou no início aqui da nossa reportagem, essas empresas elas ficam impedidas de aderir, né, e isso causa praticamente pode dobrar, né, o tributo para essas empresas, a carga tributária. Então é bem doloroso, né, para quem não regularizar isso. Então, exatamente a minha preocupação é alertar o ouvinte, que tem então uma pequena empresa, porque se você paga X% daquele faturamento, se virar o ano e você não regularizou sua dívida, essa taxa fora do Simples Nacional, ela vai dobrar, quer dizer, você vai perder metade do seu faturamento ali, do lucro, né? Que vai ter que ser pago em imposto, porque você está fora do Simples. Perfeito, Tiago. E como a gente ainda está numa ressaca, né, da pandemia, vamos dizer assim, muitas empresas elas se endividaram, né, contraíram dívidas com o fisco, parcelaram esses débitos com o fisco e também podem, né, caso não paguem
essas parcelas aí desse ano, elas podem também sair, né, do Simples Nacional, causando de novo esse prejuízo grande, né, de poder até dobrar a carga tributária. Então, certo. Aí também tem um momento que o CNPJ pode ser suspenso, né, ou cancelado, aí a empresa fica sem emitir nota fiscal, ou seja, sem faturamento oficial. E isso também vale para o MEI. Aí sim a gente entra no MEI mais propriamente dito, né? Se não paga a taxa mensal, chega no momento que suspende, não consegue emitir a nota fiscal, e a empresa que contrata aquela prestação de serviço também não vai pagar a prestação, porque ela precisa da nota. Perfeito. Existe uma série, né, de prejuízos para as empresas que ficam inadimplentes com o fisco. Primeiro, isso aí que você falou. Segundo, a questão da exclusão do Simples ou do MEI. Né? Terceiro, elas podem ter bloqueios de conta, bloqueios de bens. Depois, se a PGFN entrar com a execução fiscal, né, elas podem... O empresário hoje ele pode ser inscrito automaticamente no CADIM, e aí ele perde o direito, por exemplo, de contrair empréstimos com bancos, né, uma série de restrições financeiras ele incorre, né, e também a questão, né, enfim, a empresa ficar ali com a sua dívida exposta. Eu não sei se... Imagino que você saiba, Tiago, mas todas as empresas que estão inadimplentes, né, existe uma ferramenta chamada dívida aberta da Procuradoria, e que todos nós, né, todas as pessoas, eles podem baixar essa ferramenta e saber exatamente quais são as empresas que devem ao fisco. Então, vamos supor que, sei lá, eu vou É o SPC do fisco. É o SPC do fisco, amigo. Eu vou numa padaria e eu consigo identificar quanto ela está devendo para o fisco, né, e inclusive qual é o número das CDAs, que são as certidões, né, de dívida ativa que a empresa deve, inclusive a natureza do débito, se é de FGTS, tributária ou previdenciária. Entendi. Aí, doutor Lucas, qual o melhor caminho para regularizar isso aí, para quem é empreendedor, para quem tem aquela empresa, passou por sufoco na pandemia, aquele setor de bar e restaurante mesmo, artístico, essas empresas ainda estão pagando um preço altíssimo por anos de faturamento zero ou quase zero. Excelente pergunta, Tiago. Hoje uma ferramenta que ainda é pouco conhecida, né, dos empresários, principalmente os micro e pequenos empresários, é a transação tributária. Acabei de assistir aqui um evento lá do INSPER, né, que eles dizem que Pernambuco foi o segundo estado da federação que mais pactuou transações tributárias com o fisco, né, no Brasil nesse ano. Então, é algo que está sendo aqui bem estimulado pela Procuradoria, um grande trabalho da Procuradoria, diga-se de passagem. Né, mas a transação ainda assim é pouco conhecida nacionalmente, né, e é algo que é muito vantajoso para o empresário, porque ele pode trazer, né, um desconto nos juros, multa e encargos de até 70% do valor da dívida, né, e o empresário também pode parcelar a dívida em até 145 meses. Então, são benesses muito interessantes, né, que às vezes o empresário ele desconhece e, enfim, está aí nessa conjuntura, né, do final do ano, sem saber se vai poder aderir ou não ao Simples no ano que vem, mas existe essa ferramenta aí muito boa que eu aconselho bastante. E para o MEI, que está fechando o ano agora, deixou de pagar alguns meses, qual é o melhor caminho? É correr para pagar ou existe alguma forma também de parcelamento? Da mesma maneira, Tiago. A transação tributária ela serve tanto para a pessoa física, né, como para o MEI, como para o pequeno, médio e grande empresário. Então, é algo que serve para todo mundo, vamos dizer assim. É óbvio, é importante, né, você consultar ali o advogado de confiança, o contador de confiança, para terminar não pagando uma dívida que não é mais exigível, né, vamos dizer assim, está ali, incorreu na prescrição ou na decadência, é um termo muito técnico, né, mas que pela falta de cuidado, vamos dizer assim, do fisco, ela não foi cobrada e ela hoje não é mais exigível. E aí se você coloca essa dívida numa transação, você pode inclusive reconhecer algo, né, que nem deveria mais ser pago. Então é importante que o empresário ele
procure o seu advogado de confiança, o seu contador de confiança para analisar qual o melhor caminho para ele, né? Porque tudo isso depende muito da situação particular de cada um. Cada caso é um caso, né? Doutor Lucas Braga, muito obrigado. Até a próxima com novos esclarecimentos. Eu que agradeço, meu amigo. Estou sempre à disposição. Um abraço. Grande abraço, doutor Lucas Braga, advogado tributarista, fundador da ITS Edu, falando com a gente sobre dívidas do MEI, do pequeno empresário, do médio empresário, porque o ano está virando, o ano fiscal vira, a cobrança chega e se você não se regulariza, paga o pato, seja financeiro ou com a suspensão de alguns benefícios como o Simples Nacional. 5 e 3.